Já parou para pensar que só existe cultura com energia? E é por isso que a Petrobras é a maior patrocinadora da cultura brasileira. Se depender da gente, essa energia nunca vai faltar. Programa Petrobras Cultural. Mais energia para a cultura. Petrobras, líder na transição energética justa. O Brasil é a nossa energia. Sejam todos e todas bem-vindos à Feira do Livro 2025. A Feira do Livro é uma realização da Associação 451, da Maré Produções Culturais e do Ministério da Cultura por meio da Lei Rouanet, incentivo a projetos culturais. Apresentador exclusivo Petrobras. Patrocínio Prefeitura de São Paulo e Motiva por meio do seu instituto na categoria Prata, Itaú Unibanco na categoria Bronze. Apoio Instituto Ibirapitanga, Pinheiro Neto Advogados e Enjoei. Parceria institucional Mercado Livre Arena Pacaembu, Museu do Futebol e Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo. Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência, Biblioteca Mário de Andrade e Livraria da Travessa. Apoio institucional Embaixada da França no Brasil, Instituto Camões, Instituto Cervantes, Canada Council for the Arts, Acción Cultural Espanhola, Ernesto Tsirunik Advocacia, ETAD, Vagalume, Ecoar, Quiro, Inside by Meliá São Paulo e Genópolis, Bubu Restaurante e Ovo. Parceria de mídia, TV Brasil, Rádio Nacional de São Paulo, Folha de São Paulo, UOL, JCDecO, Revista Piauí e Publish News. Acompanhe a cobertura completa da Feira do Livro 2025 no site da revista 451. Acesse www.451.com.br e também nas nossas redes sociais, @a Feira do Livro. Viva o livro brasileiro! Oi, gente, boa tarde. Boa tarde, sejam bem-vindos e bem-vindas de volta ao auditório Armando Nogueira. É uma alegria ver essa casa cheia de gente para falar de edição de livros. A gente estava com uma praça cheia ali de leitores de sonetos, vendo os autores falando de métrica, e agora a gente vai falar de edição de livros. E esse aqui é um festival de editores, né? A gente sabe aqui, nós somos 150 editoras e livrarias, e o nosso convidado de hoje é uma grande inspiração para todos eles, com certeza. Luiz Schwartz, seja bem-vindo ao palco do auditório Armando Nogueira. Por favor. E, para conversar com ele, eu chamo também outro grande editor, um cara importante na minha vida, assim como o Luiz também, com quem eu trabalhei, aprendi tanto no meu ofício, que é o Paulo Roberto Pires, nosso colunista da 451, editor da Serrote. Pode sentar ali ao lado do Luiz, por favor. É isso, gente, são referências pessoais minhas, eu diria, não só para o mercado brasileiro, mas duas figuras que fazem parte da minha formação como editor. E a Companhia das Letras é uma editora que acompanhou a redemocratização do Brasil, né? Esse é o assunto nosso do festival, 40 anos de redemocratização. A companhia foi fundada em 86, então ela registrou esse momento e ela atuou, interferiu, e é muito importante para a gente falar de editores, né? E o Brasil ainda ainda nos deve muitas memórias de editores, como a que o Luiz está publicando agora, né? Então é uma alegria ver esse livro publicado. Paulo, muito obrigado pela mediação. Estamos aí, Luiz, muito obrigado. Bom, boa tarde, bem-vindos, bem-vindas, né? É um prazer estar aqui com o Luiz para conversar sobre esse livro que ele está lançando agora. Primeiro leitor, Ensaio de Memória, que é um livro como disse o Paulo, é um dos raros editores a escreverem sobre o seu ofício, que é muito importante. Nós vamos conversar sobre isso, né? Como jornalista e também como editor, acompanho o trabalho do Luiz na Companhia das Letras desde os anos 90, né? Mas, como leitor, eu acho que eu e todo mundo que se formou ali na década de 80 também conheceu de perto a primeira fase da carreira do Luiz,
como editor da Brasiliense, nos anos 80. Né? É uma pena que livro de editor não seja uma tradição, porque eu acho que é muito importante para a gente, pode não parecer, mas é muito importante para todos os leitores entenderem um pouco a cabeça, as escolhas e a relação dos editores com o mundo. Eu acho que o editor ele decide uma parte do que a gente lê, como isso acontece. E eu não falo isso no sentido de um exercício de poder, mas é de uma intervenção do debate intelectual também. Né? O Luiz escreve que as memórias de editor são uma espécie de história coletiva, ou seja, é uma história pessoal, mas que é uma história coletiva. Eu acho que ele está completamente certo. Né? O Luiz nasceu em São Paulo, em 56, estudou administração, gostava muito de sociologia, né? Chegou a pensar, as coisas que eu descobri no dia, chegou a pensar em ser professor, chegou a pensar em ser livreiro, também, antes de iniciar um estágio na Brasiliense, recomendado por um professor dele na FGV, que era o Eduardo Suplicy, né, que te apresentou. Ali ele começou na parte de administração e logo se tornou braço direito do Caio Graco Prado, que é um personagem muito importante aqui na nossa conversa também. Né? Trabalhou 9 anos na Brasiliense, né, num momento que a editora foi muito, muito importante, um momento de coisa, e de lá saiu, em 1986, fundou a Companhia das Letras. Hoje, 39 anos depois, a companhia é um grupo com 21 selos editoriais, tem a Penguin Random House como sócia majoritária e o Luiz como CEO. Né? Em 2017, ele recebeu o Lifetime Achievement Award da Feira de Londres e, no ano passado, o Prêmio Internacional Cedare de Michelis, que são prêmios dados pelo conjunto de trabalho, são prêmios importantes dados pelo conjunto de trabalho de editores. Né? Assim como não é comum um livro de editor, também não é comum um editor que escreva, né, que tenha uma coisa. A história dele como autor começa muito antes, né, do primeiro leitor, né, que é o 6º livro publicado. E, pelo que se depreende desse, outros ficaram pelo caminho, abandonados ou transformados em outras coisas. Né? Ele é autor de 2 infantis, Minha Vida de Goleiro, de 1999, Em Busca do Tesouro da Juventude, de 2003. Em 2005, lançou pela primeira vez uma coletânea de contos, né, discursos sobre o capim. Em 2010, outra reunião de histórias chamado Linguagem de Sinais. Em 2021, há 4 anos, portanto, né, publicou um livro muito forte, O Ar que Me Falta, cujo subtítulo define tudo: História de uma curta infância e de uma longa depressão. É um livro muito pessoal sobre esse enfrentamento com a depressão e foi publicado nos Estados Unidos como The Absent Moon. Né? Então, vamos começar. Não sendo propriamente assim um livro de memórias, o primeiro leitor tem uma estrutura, né, que ele bolou, que alterna capítulos reflexivos sobre a profissão, sobre a prática, com outros que são memórias de encontros com pessoas importantes na vida dele, né, e na carreira. Me parece que aí já tem uma dica sobre essa profissão, que você chama de loteria dos encontros, né? Que essa profissão é um pouco a loteria dos encontros, ou, como o título, né, do primeiro capítulo, Livro dos Acasos. Vamos começar por aí. Então, quanto de acaso e quanto de método, quanto de habilidade profissional, quanto que os contatos fazem a vida de um editor. Bom, obrigado, Paulo. O outro Paulo também. Muito, muito bom estar aqui com vocês. Estou um pouco desacostumado da luz estar focada em mim, mas é um prazer. Eu gosto muito da vida de autor, que é secundária na minha vida, mas faço com muita emoção. Eu acho que não dá para atribuir tudo aos acasos. Né? Então, existe um saber do ofício que eu acho muito importante. Nesse saber há várias histórias, histórias de encontros e histórias de desencontros. Mas o acaso, o que eu quis dizer no meu livro, ele tem uma presença na nossa vida muito maior do que a gente atribui ao acaso. E, de certa maneira, eu
quis mostrar como existem vários momentos em que o acaso é até preponderante. Um dos exemplos que eu citei é da criação da Random House. 2 colegas de universidade que eram de turmas diferentes, num sorteio, são sorteados para ir, se não me engano, num concerto, não me lembro mais, e se conhecem nessa ocasião. E aí, mais para frente, eles vão comprar The American Library. Um deles trabalhava numa editora e acabam se juntando para criar a Random House. Primeiro, eles eram apenas os proprietários da American Library. Depois, eles falaram, por que a gente não edita at random, involuntariamente ou ao acaso, né, de certa maneira? E aí eles criaram a Random House. E esse é o exemplo que eu dou, como esse encontro num sorteio vai acabar determinando a fundação da maior editora dos tempos de hoje, né? E uma editora muito importante e que também foi a responsável, eu conto no livro, pela luta contra a censura do Ulisses, do James Joyce. Então, essa editora tem uma história impressionante e ela começou por um acaso. Tem várias histórias que eu conto. No caso, uma minha só que eu queria contar, que eu, uma vez na Brasiliense, sugeri para o Caio Graco que nós fizéssemos uma coletânea de contos do Lima Barreto. Eu devia ter 20 e poucos anos, 21 anos, talvez, e nenhum crítico literário, na época, estudava Lima Barreto, era um escritor um pouco marginalizado, e nós não conseguimos nenhum editor para fazer essa coletânea. E aí o Caio falou, faça você. Eu falei, você está louco, eu sou um jovem egresso da Faculdade de Administração de Empresas, não sou crítico literário, como é que eu vou fazer essa seleção? Ele falou, não me importa, a ideia é sua, o Caio era muito atirado, né? Você faz. E aí, quando eu fui ler os contos, eu encontrei um conto que tinha sido lido quando eu tinha 10 anos de idade, 10 a 11 anos de idade, lido na escola, numa sala de aula, por um professor que começou a ler um conto. Eu fiquei completamente vidrado naquele conto, e uma hora ele fechou o livro e falou, amanhã eu continuo. E aí, eu não consegui dormir aquela noite esperando para ler, ou para ouvir, de certa forma, a continuação daquele conto. E aí, quando eu vou fazer a coletânea, eu encontro esse conto, que eu não lembrava mais quem era, não lembrava nem o nome do conto. O conto se chama Nova Califórnia, e eu vou encontrar esse conto no meu primeiro trabalho editorial. Então, é mais um dos acasos que eu cito. Eu acho importante valorizar o acaso. Tem muitas coisas no meu livro que são para baixar a bola do editor, né? E esse também é um dos exemplos que eu uso para que a gente tenha mais humildade. E foi bom você falar nisso, porque, na verdade, na prática, por acaso, é o seu primeiro projeto editorial mesmo, né? Tipo, montar um livro, né? É claro que você já tinha várias intuições de que você gostaria de fazer isso, né? Mas qual é esse entusiasmo, qual é esse encanto de editar? Ali você estava montando, né, um livro. Dividir com as pessoas o entusiasmo, colaborar para um debate público, educar. O que é essa onda de editar? Eu acho que o trabalho de edição é uma onda, ou um tesão, se permitirem usar esse termo, de acompanhar um trabalho de criação absoluta. Eu venero a literatura. Eu acho que é uma das artes mais completas, feita provavelmente no tempo mais longo. Podem ter filmes que demoram um tempo de produção, mas eu acho que a produção de um livro é uma arte do tempo, uma arte que se constrói em solidão e num diálogo interior muito profundo. Então, de certa maneira,
o meu tesão era fazer essa arte solitária e encontrar outras pessoas, encontrar, como eu falo no meu livro, encontro de duas solidões, né? O encontro da solidão do autor com a solidão do escritor. Eu acho que esse encontro é o que realmente é a faísca que realmente me comove, né? que mexe comigo. Tanto que, durante o começo da minha carreira, eu defendia tanto os livros que eu publicava que eu ficava possesso com críticas negativas. Alguns autores nem se importavam com isso, como Rubem Fossé, que não dava a menor bola. Mas eu ia comprar os jornais de sábado, você trabalhou nessa área de resenhas, né? De sábado, eu ia de madrugada ver se os jornais do Rio já tinham chegado, porque os de São Paulo já estavam, e lia as resenhas, tipo 7 da manhã, telefonava para as livrarias para saber se a resenha teve efeito ou não, e cheguei a escrever algumas cartas contra resenhistas. É sério isso? É verdade. Eu escrevi uma carta contra o Wilson Martins. Tudo bem. Famoso crítico literário. Mas essas cartas eu escrevia, eu comentava com o meu grande mentor, já na época da companhia, o Jorge Zahar. Ele falava: meu filho, essa carta está muito boa, bota na gaveta e nunca manda. Mas era o esquema de não mandar as cartas, né? Não inicialmente, mas ele me convencia. E você falou agora, desculpe, eu comecei sem avisar uma coisa. Quem quiser encaminhar perguntas, por favor, encaminhe por escrito, tem os monitores à disposição para isso, e, no final, teremos o autógrafo. Desculpe não ter avisado antes. Mas, então, você falou no Jorge Zahar, e é uma presença muito forte na sua vida, claro, e no seu livro não podia deixar de ser, né? E você fala, eu acho muito bacana como você monta no livro assim, as figuras paternas. Você escreve assim, e eu cito, né? Anos de psicanálise me fizeram ver que uma personalidade forte, misturada com uma vulnerabilidade importante, acabava por gerar a presunção de ser brindado exclusivamente por essa abundância de figuras paternas. E são 4 essas figuras as mais importantes no livro. O Caio Graco, que já começamos a falar, que era o grande editor da Brasiliense, o Jorge Zahar, que inventou a edição de Ciências Sociais modernamente, né? O Zé Paulo Paes, tradutor, poeta, que talvez seja menos conhecido hoje do público, e o Paulo Francis, que era uma pessoa muito controversa, né? Mas eu acho engraçado porque todas essas pessoas, na sua narrativa, elas se complementam um pouco. Queria que você falasse um pouco dessas figuras tão decisivas, porque elas são decisivas mesmo, né? Sim, o Caio, que tomou uma atitude de me empregar como estagiário, que eu vim a saber muitos anos depois, começou da seguinte maneira. Eu trabalhava como monitor de ciências sociais na GV, tinha uma salinha ao lado do diretor de sociologia, lá de ciências sociais, e esse chefe de departamento, eu que fui cavar esse emprego, e a cada departamento podia ter um monitor, e não havia monitor em ciências sociais, e aí eu cavei o cargo e ele não tinha o que me dar para fazer, então ele falava, vai na biblioteca, pega um livro de sociologia e ficha. Depois eu descobri que eu entregava a ficha para ele e ele jogava no lixo, né? Então, eu tinha uma sala do lado da sala do Eduardo Suplicy e falei, olha, eu quero ser um livreiro e quero ser um professor de sociologia, mas então, como eu quero ser livreiro, eu queria fazer um estágio numa editora. E ele ligou para o Caio Graco e falou, tem um menino aqui, ele cuida das palestras do Grêmio e trabalha aqui do meu lado, e ele é legal e está querendo fazer um estágio numa editora. E aí o Caio falou para ele no telefone, coisa que eu vinha saber muito tempo depois, falou, cada uma que você me apronta, né? Eduardo. Bem, então, assim que nasce a figura paterna primordial, a primeira, vamos dizer, da minha carreira de editor, um cara que era completamente atirado, livre, imaginativo,
criativo. Eu até digo no livro que ele era o grande criador e eu era o fazedor, né? Ele que criava as principais ideias. Então, ele acompanhou, me ensinou tudo, me ensinou a ter esse desprendimento, a ter coragem, a saber falar com franqueza com os escritores. O Jorge Zahar, eles são os dois mentores mesmo da minha carreira. O Jorge Zahar eu vinha conhecer quando eu já estava no final da minha carreira na Brasiliense e fui representado justamente pelo Caio Graco, numa feira de Frankfurt. E com o Jorge, acho que dos 15 anos da nossa amizade, não lembro se são 13 ou 15, mas eu falei com ele todos os dias de semana, em geral às tardes, e foi o grande mestre da dignidade, tanto profissional quanto da dignidade pessoal. O Zé Paulo Paes, ele era, assim como o Jorge Zahar, um tipo de pai de todos. O Jorge era pai até do ascensorista. Ele entrava no elevador e chamava o ascensorista de meu filho. E o Zé Paulo era um pai assim para os jornalistas e para os profissionais de edição. Então, eu ia lá, conversava com ele, ele fez várias traduções para a companhia e me ajudou a dar o nome da editora. Mas ele era essa figura paterna que formou gerações de editores, de poetas e de jornalistas. E o Paulo Francis, um pai mais controverso, né? Porque era um pai que eu amava e odiava, de certa maneira, porque eu discordava profundamente das coisas que ele falava, mas ele tinha criado uma relação tão paternal comigo e uma amizade tão profunda que eu coloco no livro que eu não consegui eu tentei me posicionar contra as coisas que ele falava de intelectuais amigos meus, mas não consegui. Tentei algumas vezes e depois eu desisti em nome dessa amizade tão forte e da generosidade que esse homem, brutal nas coisas que escrevia, dava para as pessoas que ele conhecia especificamente. Me tornou talvez um dos, depois do Jorge, com quem ele falava todos os dias, ele falava comigo 2 vezes por semana e dava muita risada dizendo que era o Roberto Marinho que estava pagando a ligação interurbana. Então, foi uma pessoa também muito protetora. Um caso muito engraçado foi quando o Collor sequestrou todos os 80% das nossas economias, seja de empresas ou das pessoas físicas. Ele me ligava todo dia e perguntava como é que está nosso editor. Ele ficava com medo de que alguma coisa fosse acontecer. Então, ele era um homem capaz. Ou quando eu fui viajar com os meus filhos uma vez para Nova York, ele me deu... ele sabia que eu gostava de música clássica e tinha falado para ele de uma coleção completa das obras de Stravinsky regidas por ele mesmo, com 23 CDs. Quando eu cheguei lá, tinha esses 23 CDs na sala do meu hotel, com uma dedicatória assim, pelo que a Companhia das Letras representa para o Brasil, do seu amigo Paulo Francis. E um PS, se quiser deixar as crianças comigo, eu e a Sônia tomaremos conta delas. É claro que eu nunca fiz isso. O que acontece aí, né, é uma troca geracional, que é muito importante, né? É sempre importante e às vezes fica um pouco fora de pauta hoje, mas isso é uma coisa muito fundamental. Desses conselhos que eu imagino que você recebeu muitos, né, e coisas, qual você diria, qual o valor que te passaram que foi o mais valioso e qual que você não podia aproveitar porque você é outra geração, é outra cabeça, né? Então é você pegar alguma coisa da geração anterior e também rejeitar algumas coisas, né? Eu acho que eu não saberia dizer assim um conselho específico, mas eu diria assim que a orientação que o Caio me deu era orientação para coragem, para aventura de editar, a liberdade. Ele era um homem de esquerda, mas que muito antes das novas gerações que foram lutar também por direitos individuais, pelo prazer na nossa vida, ele foi um cara que uniu
a esquerda com prazer. E vocês têm que entender que isso não é uma coisa que era comum naquela época. Nós, eu diria, esquerdistas, eu, por exemplo, não tomava sol na praia, ficava numa tenda coberta entre duas tendas. Fomos acampar uma vez numa praia, fui acampar com a Lília e uns amigos, eu achava até que o sol era burguês. Então, eu ficava lendo livros de Bourdieu, Foucault e de sociologia, Na não praia. tomava na praia. Não tomava. Então, o Caio, de certa maneira, era um cara que me deu todos os conselhos de abertura, de valorização do prazer e de coragem editorial. O Jorge, de certa maneira, foi quem me deu essas lições, esses conselhos de dignidade. E, de certa maneira, o conselho do cuidado com os autores, o cuidado com os livros. Então, é uma boa combinação, a coragem com a dignidade, né? Sim. Vamos falar um pouquinho da Brasiliense, né, que era muito importante, para quem não tem a memória, né? Muitas coleções, né, uma multiplicação de coleções, primeiros passos, que eram pequenas introduções a temas importantes, né? Estava no momento de redemocratização, né, de tentativas de arrumar caminhos para a redemocratização, cantadas literárias, né, que falava para os jovens, né, que é um nome ótimo, né, onde Marcelo Rubens Paiva publicou o Frisano Velho, né? E a que mais me intrigava era uma coleção chamada Circo das Letras, que você fazia, né? E que era o Ali Salomão, Dashiell Hammett, Bukowski, Conrad, né? John Fent. Como é que chegava a título tão diferente? Era uma percepção da época, do que estava rolando, muita leitura da imprensa, ou isso, de certa maneira, só foi possível porque a editora tinha uma marca tão forte, né, que eu acho que as pessoas diziam, qual o novo nível da Brasiliense? Aí compravam o que você lançasse. Como se deu essa mistura tão... Bom, a Circo de Letras, que junto com uma outra coleção chamada Encanto Radical, que é biografia, né? Os dois xodós da minha vida da Brasiliense, a Circo de Letras também começa com uma ideia do Caio. Não a ideia da coleção, mas a ideia de edição do On the Road, do Jack Kerouac. Um dia ele chega e fala, nós temos que editar o On the Road, não está à disposição aqui no Brasil. E aí o meu papel, de certa maneira, foi bolar o resto da coleção. Eu lembrei que os romances no ar, de policiais americanos, principalmente, os romances policiais da sarjeta, né, a gente pode dizer, eles não estavam à disposição. Então, eu falei, poxa, são transgressores também esses livros. E aí virou uma coleção da transgressão. Desculpe a rima, mas uma coleção... E eu gostava muito de fazer essas coisas, porque literatura, se você fizer uma coleção toda encaixadinha, toda certinha, como um autor da Brasiliense queria que a Encanto Radical se chamasse Grandes Vidas, né? Então, no fundo, era assim, essas são duas coleções que eram pautadas pela radicalidade. A radicalidade é um conceito amplo, e assim que eu acho que uma coleção deve ser. Até, vamos dizer, alguns encaixes que eu acho divertidos, eu consegui encaixar o Copo de Cólera na Cantadas Literárias. Cantadas Literárias começou com um livro chamado Porcos com Asas, que era um manifesto do prazer, da liberdade das novas gerações, mas não era grande literatura, embora teve um papel muito importante. E aí, mais para frente, eu vendi para o Caio a transgressão do Raduan Nassar, que é a transgressão da própria literatura. E aí vocês vão ver uma coleção com Leminski, Chacal, Reinaldo Moraes, Marcelo Rubens Paiva e Raduan Nassar. Dessa ideia de transgressão, né? E eu acho que é claro que as coisas são ciclos, né, de trabalho, e quando você decide sair, e são várias as circunstâncias que estão detalhadas no livro, mas eu tenho muita curiosidade, eu acho que as pessoas podem ter também, dessa decisão. Olha, eu já fiz isso tudo aqui na Brasiliense, eu vou fazer uma editora nova. O que você pensava dessa nova editora, né? Assim, o que a Brasiliense já não podia mais te dar? Entendeu? E vamos lembrar que isso é uma editora que tem como primeiros
títulos as coisas mais improváveis, né? Rumo à Estação Finlândia, que é um livro do crítico americano Edmund Wilson, e um ensaio sofisticadérrimo, né? Tudo que é sólido desmancha no ar, do Marshall Berman. O que você queria? Na verdade, eu saí da Brasiliense porque, de alguma forma, ingenuamente, eu estava disputando a editora com o dono da editora. Eu acho que não tive a devida humildade de perceber que a editora não era minha no momento em que eu começo a despontar profissionalmente. E eu tinha uma lição na Brasiliense, que foi justamente da Circo de Letras e algumas outras edições que nós fizemos, por exemplo, a Poesia Reunida do Brecht, em tradução do Paulo César Souza, o atual tradutor da obra completa do Freud, a Tetralogia do Mishima, obras que, ou uma obra de poemas concretos, e que era uma obra física, assim, que tinha relevo, do Augusto de Campos e do Júlio Plaza. E esses livros tinham uma imprensa enorme e vendiam. Então, eu comecei a falar, pô, tem uma coisa que está acontecendo aí, que talvez tenha sido o leitor que começou no Primeiros Passos, foi envelhecendo, entre aspas, porque é de 18 para 25, e começou a querer coisas transgressoras de outro fôlego. Então, quando eu saí, eu falei, puxa, eu acho que dá para fazer uma editora de qualidade radical, uma editora literária, e que não fosse uma lição minha com o Caio Graco, que tivesse um aceno para o público, que não fosse uma coisa hermética. Foi assim que eu, vendo esses livros lançados por nós lá na Brasiliense, que eu imaginei um pouco a Companhia das Letras, e aí uma participação muito importante da Lili, da gente procurar também na não-ficção, nas ciências sociais ou na não-ficção, na história, livros narrativos. Porque, nessa época, os historiadores estavam fazendo as histórias das mentalidades, a história do cotidiano, livros extremamente bem escritos, literários, e que também tinham essa combinação, qualidade com acessibilidade. Então, de certa maneira, foi isso que eu percebi na Brasiliense, e que, na hora quando eu saí, eu não tinha certeza que eu ia abrir a minha editora. Cheguei a dar um tempo para ver que propostas que eu receberia de trabalho, e aí nós decidimos, a Lili e eu, que o caminho mesmo era fazer a Companhia das Letras, e esses foram os dois pilares principais, foi mais ou menos assim. E é muito comum no livro você se colocar assim, uma coisa bastante autoirônica, dos excessos, né, do editor, quando fica muito viajante na própria ideia. E tem um episódio que eu acho que vale mencionar aqui, né, envolvendo o Alfredo Machado, que era o editor da Record, que era um sujeito muito engraçado, né, muito histriônico, era muito engraçado. E que o Luiz deu uma entrevista dizendo que ele ia editar o que ele gostava de ler, né? E o Alfredo comenta, o gosto desse rapaz é muito ruim, ele vai perder muito dinheiro, né? E tem uma outra história, que é a do Jorge Zahar, né, de receber os livros que você fazia. E tinha uma história, acho que da história do medo no Ocidente, né, que era um livro bem importante, que ele diz assim, que orgulho que eu tenho de você, mas que pena que não vai vender nada. Então, acho que tem duas questões aí que são, na verdade, sérias, né? A primeira é a coisa que o Jorge mesmo falava, né, que o editor não deveria confundir sua estante com o seu catálogo. Ele sempre dizia isso, né, que isso é uma coisa, outra coisa, que é mais ou menos, né? E a segunda é assim, em que medida que esses comentários também era uma forma diferente de pensar o mercado. Você estava vendo que dois grandes editores brasileiros não estavam arriscando muito. Queria que você falasse um pouquinho sobre essa. Bom, havia, na época, uma visão, mesmo desses dois grandes editores, o mais atirado e o mais cauteloso, uma visão restrita do público. O Caio Graco, quando eu entrei na Brasiliense, ele falava que não devia mandar livro para os jornalistas, porque quem leria as resenhas não precisaria ler mais o livro.
porque poderia ir numa festa e passar uma cantada numa menina, com o conhecimento adquirido através da leitura das resenhas. Desculpa, eu não estou sendo politicamente incorreto, isso foi há 40 anos atrás. Tá? E, então, essa era a visão de mercado. Mas as coisas já tinham mudado. A Nova Fronteira já estava com aquela coleção de alta literatura, misturando Thomas Mann com Marguerite Yourcenar, e encontrando um público significativo. O Nome da Rosa era um romance muito intelectualizado que bombou completamente. Então, de certa forma, essa visão compreensível, que vem de um passado missionário dos editores, né, e que entendia sempre as restrições que o público tinha no Brasil, estava mudando. Estava mudando por causa dos jovens, estava mudando porque algumas ótimas editoras, como a Record, a Zahar, a própria Brasiliense, a própria editora desses dois homens que tinham preocupação com o tamanho do público, essas editoras estavam fazendo um trabalho desbravador. Então, de certa maneira, eu acho que dá para entender porque eles achavam isso, mas eu vou dizer assim, de uma maneira um pouco imodesta, que a Brasiliense inovou muito no trato com a imprensa. Foi a primeira editora que fazia provas de livro. Hoje, a gente ou faz prova, faz uma entrega 30 dias antes, uma edição para os livreiros. Naquela época, ninguém fazia isso. A gente começou a espiralar as provas, começamos a mandar xerocar e espiralar, nós começamos a marcar entrevistas com os autores. Ninguém fazia isso. Hoje, eu contar isso para vocês, tem jornalistas aqui na plateia, não dá para acreditar, mas naquela época era assim. O Jornal da Tarde era o melhor suplemento cultural, e tinha colaboração de Leila Perrone Moisés, Gerard Lebrun, e também uma coisa que não dá para acreditar, né? O jornal acaba muito mal. Mas aí é que começa, né, a divulgação profissional, eu acho que principalmente com a Brasiliense, talvez um pouco com a Nova Fronteira. As outras editoras não faziam por conta de um preconceito arraigado, mesmo nos melhores editores. Isso era muito importante também, essa conjugação do momento de mudança e do trabalho. E sobre o trabalho do editor, também a gente não tinha, e eu acho que nós estamos falando de vários momentos de mudança em níveis diferentes, né, inflexão. Você tem um capítulo que se intitula Até Onde Podemos Ir. É uma coisa do processo de edição do livro, que era uma coisa muito poucos editores brasileiros, né, faziam isso com sistemática, né. Eu acho muito curioso. Você lembra do João Gilberto Nol, que não gostava das mudanças, e você diz que estava certo, né, que ele não gostava. Do Rubem Fonseca, que topava, né, topava as coisas, ia bem. E eu queria saber uma coisa: como que o editor se comporta quando está sendo editado? E ter tanta experiência em editar, isso te atrapalha a escrever? Assim, você fica tentando se editar na medida que você vai escrever. Eu queria essa mudança de lugar. Primeiro, sobre os escritores que aceitam ou não aceitam, o João Gilberto Nol era um escritor que aceitava 0 de participação dos editores. E ele tinha razão, de certa maneira. Primeiro, porque ele escrevia de uma forma já final, e segundo, porque tinha uma lógica ou uma ilógica literária no trabalho dele, que era muito difícil de você entrar não sendo o próprio João Gilberto Nol. E o Rubem Fonseca, o outro exemplo, de quem aceitava praticamente tudo. Eu acho que eu aprendi contos, o que é um conto, no meu diálogo com ele, trabalhando sobre os finais dos contos. Ele era o mestre, o grande mestre dos contos, mas ele aceitava sugestões, inclusive sobre o final. Precisa acabar uma linha antes, por exemplo, para ficar mais em aberto. Agora, sobre ser editado, é uma complicação muito grande. Porque eu faço exatamente tudo o que um autor inseguro faz. Eu sofro enquanto eu estou escrevendo. Eu gosto, na verdade, mais
de me editar meu próprio livro do que escrever. Escrevo de maneira muito anárquica, ou não seria anárquica, mas seria de uma maneira, um jorro que vai saindo, muito rápida, e fica muito ruim. E aí, por isso que eu gosto da parte de editar, que eu começo a ver melhorar um pouco, antes dos editores lerem. Então, a gente acha que eu estou sentado do outro lado da mesa, do escritor de um lado, o editor no outro, e que nós vamos aprender a não ser inseguros, a não sofrer com a edição. Gente, eu tinha certeza que ia ter metade das pessoas aqui, né? E fico muito querendo que dê certo, de uma maneira meio patológica. A Lili sofre muito com isso, tem que todo dia dizer para mim, está dando certo, né? Então, Paulo, eu repito, todo sofrimento que um autor tem, eu tenho em dobro. Eu acho que talvez um dos grandes prazeres, né, e uma emoção do editor é pegar um pouco o título do seu livro. Você é o primeiro leitor de um original, né? Você passar os olhos ali. Eu queria que você falasse, se você lembra, se te ocorre, um momento desse que você lê pela primeira vez um autor e sente que ali tem um grande livro, independente de sucesso ou não, assim, que ali tem um grande livro também, aquele momento, e também aquele momento que você não conseguiu, leu e não conseguiu ver o que estava ali, não conseguiu ver a importância. Giovanni Martins e Hilda Hilst. Não conseguiu? Não, Giovanni consegui, falei as duas coisas que você falou. O primeiro momento, só exemplificando. Sim. A emoção de ler um conto do Giovanni Martins, um jovem vindo da favela, com autodidata, com um domínio da técnica narrativa impressionante. O Sol na Cabeça, para quem não leu, é um livro impressionante. Autor negro, quando nós estávamos nos abrindo muito mais para a diversidade. Então, uma emoção enorme. A Hilda, um erro, que não foi exclusivamente meu, nem foi tanto meu, porque não fui eu que li, mas a Companhia das Letras recusou a Hilda Hilst no passado. Talvez eram os romances pornográficos, e não sei se houve algum pudor, ou por ser, de certa maneira, por serem romances eróticos ou pornográficos. Ela não tinha vergonha da pornografia, né? Então, por isso que eu estou usando esse termo. Ela gostava de... Então, de certa maneira, eu recebi um relato de uma das editoras, falou, não, isso aqui não é bom e tal. E eu acho que é um grande arrependimento, né, de não pegar, não ter a sacada que se tratava de uma grande escritora. E ela me perseguiu o resto da vida. E aí, eu não resisto, eu sei que não é uma pergunta que se faça, porque é pergunta de $1 milhão, né? Mas, afinal de contas, aqui, se a gente tentasse definir, né, o que é um bom livro? Desculpe, mas eu não resisti. Eu ia fazer uma brincadeira, um haikai. O bom livro é o livro bom. É muito difícil de dizer. Mas eu acho que é o livro que consegue ligar o escritor com o autor. É o livro que faz esses dois protagonistas brilharem, né, de certa maneira. O leitor, você diz. O leitor desculpa, o escritor e o leitor. Então, eu acho que a gente percebe que o livro é grande, possivelmente, ao ler e a imaginar o que vai ser a recepção desse livro, mas o livro vira um bom livro, vira um grande livro na hora que ele é lido pelos leitores. E é um livro que permite esse protagonismo, o protagonismo criativo dos leitores. Esse é o bom livro. Às vezes é um bom livro de público pequeno, não importa. Ele permite o protagonismo de um grupo menor de pessoas, mas que a gente não deve julgar que é menos importante do que um livro que atinge muitos leitores. A vanguarda de um país, vanguarda cultural de um país, caminha através
de momentos em que a multidão não está presente, né? Ou um grupo maior de pessoas não está presente. Então, eu definiria um livro é bom quando acontece a arte do escritor e a imaginação, ou arte também, do leitor, que entrega uma coisa para o escritor. O leitor entrega para o escritor a perenidade. O livro, enquanto ele tiver na cabeça, ou na alma, como quiser, quem for mais místico, ou quiser falar, enquanto estiver nesse ponto do leitor, o livro não morreu. Ele está vivo enquanto ele estiver na memória do leitor. Então, eu acho que também essa realização dessa memória futura é o que define um livro como um livro bom. E essa também, quer dizer, você está falando isso no momento que você escolhe, e também tem a questão das relações, né, com os autores. Você opta por contar histórias de pessoas que já não estão mais aqui, né? Então, tem capítulos dedicados ao Saramago, ao Amos Oz, ao Jô Soares. Mas eu gostaria, nessa conversa, falar de... Eu fiquei pensando em dois autores que são meio indissociáveis da Companhia das Letras, né? O Milton Atum, que lançou o Relato do Certo Oriente em 89, né? E o Bernardo Carvalho, né? Que lançou Aberração em 93. Desde então, eles só publicam pela editora, né? Você falasse um pouco dessa relação, porque é uma construção, né? É uma construção, uma parceria, uma construção. No livro, eu optei por não falar de escritores vivos, porque me criaria um problema com os escritores que não fossem escolhidos, e também porque a obra desses escritores está em andamento, né? Então, eu vou responder aqui sobre esses dois por culpa dele. Sim. A culpa é minha. São dois escritores em que nós, da companhia, criamos uma relação muito próxima. O Relato de um Certo Oriente foi um livro que eu li com grande entusiasmo, mas um livro no qual a minha participação foi bastante grande. E assim é com os livros do Milton Atum até os dias de hoje. E há um laço profundo, muito profundo, entre o trabalho do Milton e a nossa leitura. Milton é um escritor que entrega o livro num estágio como que pedindo o diálogo. Ele é um escritor que surge, que se completa no diálogo. E aí essa relação é uma relação de tamanha admiração da minha parte com eles, é quase uma veneração. E um trabalho que você tem essa oportunidade de participar cria laços muito importantes. O Bernardo também. E o Bernardo é curioso, quanto mais avançada a carreira dele, mais ele participa de um diálogo com a gente. E eu acho a obra do Bernardo realmente uma obra que vai ficar na história da literatura brasileira. Não é uma obra fácil, mas existem livros que são verdadeiras obras-primas no trabalho que ele faz. E eu criei uma amizade com esses dois escritores que é das grandes amizades da minha vida, né? Então, eu não sou uma pessoa muito social, não encontro muita gente. Coitada da Lili, né? Mas, mesmo que o meu encontro com eles não seja um encontro fora do trabalho, criou-se uma relação de intimidade muito grande. Eu queria falar um pouquinho e voltar um pouquinho no tempo, né? Vamos indo e voltando, dessa coisa da Brasiliense ter sido um lugar de do momento de participação política muito forte, né? Eu lembro que, em 82, se eu não me engano, chegou a se publicar um livrinho com uma entrevista do Lula com o Félix Guattari, né? com o filósofo francês, que era uma coisinha, né? De intervenção mesmo, era uma coisa... eu gostaria de trazer um pouco para a coisa. Eu fui recuperar a data. Em 28 de agosto de 98,
o candidato à presidência, o Jair Bolsonaro, foi no Jornal Nacional e exibiu um livro da companhia, chamado Aparelho Sexual e Companhia, do cartunista Zep e da Hélène Collet. É um livro juvenil que tinha sido lançado em 2007, isso foi em 2018, e ele afirmava que o livro, que é um personagem, chama Titeuf, né, que aquele livro tinha sido incluído no famoso kit gay. E por aí a gente viu um sinal, acho que bastante sério, do que poderia acontecer. Fake news literária. Exatamente. E nas eleições de 18, né, de 2018, assim como nas eleições de 2022, a Companhia das Letras declarou apoio, primeiro ao Fernando Haddad, depois ao Lula, de uma coisa muito explícita e deliberada. Olha, isso aqui é pelo enfrentamento com a extrema-direita mesmo, né? Pois, em 2024, outro livro da companhia, O Avesso da Pele, do Jefferson Tenório, foi censurado em diversos estados, né? Eu queria, que, do ponto de vista da edição, da circulação de ideias, como é que você está vendo toda essa conversa que está voltando das formas mais indiretas possível sobre liberdade de expressão? E se, de alguma forma, esse clima adverso gerou alguma preocupação com o lançamento de livros? Bom, primeiro que eu volto aos tempos do Caio Graco, que, entre outras coisas, as pessoas não vão lembrar disso, inventou o amarelo pelas diretas. Foi ele que um dia chegou na Brasiliense e falou: vou fazer essa sugestão, que todo mundo use amarelo pelas diretas, na época que não tínhamos eleições diretas, né? Eu falei: você pirou, cara. Você não vai colar de jeito nenhum. E aí a gente via nos estádios de futebol, nas manifestações, nos palanques, todo mundo usando amarelo. Então, a ideia de que uma editora é política e intervém na vida política, eu aprendi com o Caio Graco. Aí, com a ameaça da ultradireita, do bolsonarismo, eu achei que iria ser grave para a cultura brasileira. Foi, mas foi menos do que eu imaginava, porque a cultura se impôs ao governo e não se deixou controlar absolutamente. Mas eu, preocupado com isso, resolvi declarar o voto no Haddad e conclamar todas as pessoas que se importavam com cultura a fazer o mesmo. Depois de ter feito isso, recebi um telefonema do presidente Fernando Henrique Cardoso, com quem eu tinha uma relação bem próxima também, e ele falou: Luiz, você teve muita coragem de declarar o voto no perdedor, porque já se sabia que o Haddad não ia ganhar. Então, foram momentos que eu achei que eu tinha que me posicionar. E, de certa maneira, essa posição política também aparece no enfrentamento dessas censuras regionais que ocorreram no período do Bolsonaro. Hoje, de certa maneira, elas estão mais inibidas, mas um novo governo de direita vai sofrer, né, de certa maneira, há um movimento até de pais que, por exemplo, pedem para um livro do Tony Bellotto para não ser adotado nas escolas. Isso já aconteceu. E aí a escola retirar o livro de adoção. E, no caso do Jefferson Tenório, uma diretora de uma escola que tinha assinado, e a escola tinha escolhido o Avesso da Pele para o programa governamental, ela pega o livro, lê algumas cenas eróticas, era um livro para ensino médio, para a idade que os alunos já liam Capitães de Areia, por exemplo, né? E ela fala: não, isso aqui é pornográfico, tal, faz um vídeo, o vídeo viraliza, e em vários estados o livro é retirado das bibliotecas. E aí a companhia resolveu entrar com processos em todos esses estados para impedir o banimento dos livros. Fomos vitoriosos em 2 estados, judicialmente, e um outro, no caso, a primeira escola, que apelou a um órgão de bibliotecas estatal, retirou
o banimento dessa obra. Então, isso aí está numa das lições que eu tive com esses dois homens, né, da coragem com a dignidade, né. Eu espero estar honrando a memória deles nesses dois momentos em que eu escrevi 2 cartas públicas. Eu não tinha nem Facebook, não tenho. Tenho um Instagram agora que eu uso só para ler as coisas que a Lili escreve e o que a Companhia das Letras posta. E então foi colocado no Facebook da companhia, e, se não me engano, não sei se foi uma dessas cartas, ou se foi a carta que eu fiz, acho que foi essa, Carta de Amor aos Livros, quando a Saraiva e a Cultura faliram, né, entraram em concordata. Essa carta viralizou e acho que chegou a atingir 5 milhões de views, né? Foi um negócio que... Por isso que eu não preciso escrever mais, porque eu já tive tanto view com aquela carta. Esse período, né, conturbado que a gente está falando também trouxe algumas mudanças, né, importantes para os catálogos das editoras. Sobretudo, em termos de representatividade, em termos de representatividade racial, acho que isso é inegável, né? Só pensando na companhia, eu já tinha relançamento de autores importantes, como James Baldwin, né? O Giovanni mesmo, né? Outros reeditados, a Carolina Maria de Jesus, um monte, né? Assim, eu queria saber, assim, como você, como editor, se sentiu chamado a ler esses autores, né? E que se você acha que realmente está havendo uma mudança substantiva, assim, efetiva, para olhar essa literatura dos autores negros, e quanto que pesa aí também é uma questão de mercado, ou seja, porque é preciso também olhar para essas coisas. Queria que você falasse um pouco, porque me parece que é uma mudança muito significativa, né? Eu acho que você está certo. Eu acho que isso acontece com editoras que têm sensibilidade social. É uma coisa que vem da sociedade para nós. Você tem que estar permeável ao que está acontecendo na sociedade brasileira, e, a partir daí, e a partir de um movimento que é nacional, mas que vem de fora também, nós temos o caso do George Floyd, temos o caso do Carrefour, são casos dramáticos. A sociedade vai se abrindo para ver como eu estava errada, como eu não vi isso, como a literatura do catálogo da Companhia das Letras era branca. Nós resolvemos, então, fazer um censo de número de funcionários negros e número de livros de escritores negros. O resultado, principalmente dos livros, foi catastrófico. Um negócio... e nós mesmos nos chocamos ao ver aquela minoria absoluta de livros de escritores negros. E aí, nesse movimento da sociedade, os escritores também começam a aparecer. Não é só que as editoras estão abertas, mas é que o fluxo social das ideias, da cultura, começa a se abrir. E aí nós conseguimos encontrar mais e também passamos a procurar. Hoje, a Companhia das Letras tem 5 editores negros e uma editora indígena. Isso é um número altíssimo, porque a maioria das editoras não tem sequer um editor negro. E, nos últimos tempos, nós dobramos o livro de autores negros que publicávamos. Então, eu diria, é reflexo de uma sensibilidade social. Nós não podemos ter só sensibilidade ao ler um livro, a gente tem que olhar para o mundo em que nós vivemos, né? E essas coisas não são só, pô, que cara bacana, ele resolveu fazer isso, ele abriu. Não, a arte negra estava batendo na porta das editoras. Não somos nós assim que manipulamos completamente isso. Vou procurar mais arte negra. Sim, procuramos, mas ela também está ali. A sociedade estava madura e não havia mais um receio, a dificuldade das pessoas se apresentarem para protagonizar. Existia literatura negra, mas existia uma inibição cultural contra
esse trabalho e uma vontade de protagonismo que vai se acentuando enquanto a sociedade vai mudando. É um pouco de que uma editora está se relacionando com o tempo. Eu acho que tem outro ponto do livro que é importante. Quando você fala que houve se usa essa expressão, uma grita, né, interna e externa, quando a companhia resolve criar selos para publicar livros mais comerciais, né? Quer dizer, quando você fala o Jô Soares, você fala que o Chegou do Baker Street, por exemplo, eu cito, né, a boa literatura de entretenimento, que de fato é mesmo, né? Assim, em que medida essa coisa dos autores comerciais e tal, assim, isso para você representou um conflito ou uma revisão mesmo, né, de princípios? Porque, só para complementar, uma hora você fala que atualmente leitores de classes menos privilegiadas movimentam vendas, feiras, festivais. Tudo isso se deve à política mais justa de distribuição de renda e ações de formação de bibliotecas. Então, eu quero saber, porque é uma mudança de... Tem que encarar isso, né, o comercial. Bom, eu falei aquela frase que foi criticada pelo Alfredo Machado, num momento em que eu estava formando uma editora e que eu achava, de certa maneira, que o fator democratizante da Companhia das Letras era buscar trabalhos de alta qualidade, mas acessíveis. Pela narrativa, a gente buscaria um público mais amplo, que pode ser chamado de um ímpeto democrático, né, de procurar mais leitores. Depois disso, vêm os governos Fernando Henrique e os governos Lula, com políticas de distribuição de renda, com distribuição de livros nas escolas, em grande medida, formando jovens leitores. Se a Companhia das Letras permanecesse da forma com que ela foi criada, ela seria uma editora elitista e de nicho. Então, vejam bem, a gente pode ser considerado uma editora de apelo não popular, mas de apelo maior, ou democratizante, forçando um pouco a barra, fazendo livros mais acessíveis. Mas isso, com a mudança da sociedade, era muito pouco. Então, eu falei, não, eu tenho que publicar para um outro público que eu nunca atingi. E esse público cresceu muito. Nós começamos a ver os fenômenos nas feiras de livro, daquela juventude saindo, correndo atrás das autoras, gritando que nem os fãs dos Beatles gritavam em shows. Então, de certa maneira, olhar para aquilo e ficar editando só trabalhos literários, o que eu acho muito justo na proposta de outras editoras, mas eu não queria mais isso para nós. Eu queria poder conversar com mais gente do que a gente conversava. Essa mudança da paisagem também, e que até nos traz aqui, né, ou seja, dessa feira já se consolidada e tal, tem uma coisa importante que é a Flip, né, e também estou atendendo uma pergunta da plateia também, que você ajudou ali, foi muito articulador com a Liz Calder, com o Mauro Munhoz, com a Belita, que está aí, mandou a pergunta também, e que eu já tinha pensado, porque eu também acompanhei no começo da feira, né? E no livro, você conta de primeiras visitas de escritores muito atrapalhados, o Gore Vidal, a gente não estava muito acostumado com os tratos, né? E a Flip, primeiro, aproximou o mundo, né, dos autores. Teve encontros super marcantes, né? Amos Oz e Nadine Gordo, o João Paulo Ribeiro, muitas coisas. O que você acha? Qual é e as várias festas a partir, até com flop e várias outras coisas, Fli Araxá. Como é que você pensa assim, desse momento de intervenção? Porque isso é uma parte da cadeia do livro também, né? Flop é um nome muito engraçado, né? Flop Mas tem vários tem. Mas existiu a Flop mesmo no começo. Bom, você presenciou isso como co-curador, né, da primeira no e depois início, primeira feira e depois, não sei se as duas primeiras. Não, na primeira. A primeira, né? Bem, eu acho que essa foi de novo uma ideia que não foi minha e que eu entrei como protagonista
para ajudar a fazer. A ideia foi da Liz Calder, numa visita por acaso para Paraty, porque a gente estava no Rio de Janeiro assistindo, acho que participando do desfile do Chico Buarque, quando o Chico Buarque foi homenageado para Mangueira. Ficamos incomodados de ficar lá no Rio, em meio ao Carnaval. E eu liguei para o Amir Klink e falei: Amir, você está em Paraty? Ela já tinha editado o livro do Amir. Ele falou: eu estou. Falei: a gente está querendo ir para aí, mas não temos onde ficar. Ele falou: bom, vocês podem dormir na casa da Julia Mann, que eu estou arrendando, uma casa da mãe do Thomas Mann. E aí nós ficamos deitados, dormimos no chão, ali, passeávamos com o Amir, e a Liz, vendo o carisma de Paraty, ela teve essa ideia brilhante de fazer um festival lá. O meu papel foi o papel de ajudar, junto com Maura Belita e a equipe, que essa ideia fosse viabilizada. E participei bastante dos primeiros festivais. Eu acho que é uma coisa importante, e também é uma coisa que estava vindo. Nesse caso, ela se inspirou num festival em Réaunoy, no país de Gales, se não me engano, numa cidade parecida com Paraty, uma cidade formada por antiquários de livros de antiguidades. Então, de certa maneira, a minha participação na Flip foi essa. Depois de um tempo eu saí, houve muita reação à minha participação por parte dos outros editores, e a feira está aí, e aí as FLs que surgiram em todo o país é uma coisa muito bacana. E essa feira, um auditório assim para ouvir um editor, e mais tudo que está acontecendo lá fora, é muito bonito, né? Mas é um momento de convívio com o livro mesmo, né? Uma coisa importante. Luiz, uma pergunta do público, que já estava, obviamente, em algumas entrevistas, você falou um pouco sobre, entrevista que você deu sobre o livro, sobre a transmissão de conhecimento também no seu trabalho, né? E alguém do público falou, você falou dos seus 4 pares literários, e quer saber, existem filhos seus literários, e falar um pouquinho do que também é inevitável para uma pessoa que tem uma vivência tão grande, do futuro das editoras, né? Você diz assim, olha, hoje não é tão fácil montar uma editora como nunca foi fácil, mas há 40 anos atrás não era tão difícil, digamos assim. Como você vê, primeiro, essa coisa da passagem, né, de coisa, e depois do panorama mesmo, ou seja, a gente está vendo aí, é só dar uma volta. Bom, quem fez essa pergunta dos filhos poderia me perguntar qual que é meu livro preferido. É a resposta que não pode acontecer. Eu não posso escolher entre as pessoas que trabalham comigo quais são os filhos mais importantes, porque todos são importantes. Hoje, na Companhia das Letras, o meu papel, em grande parte, é o papel de mentor. Eu participo menos de muitas atividades que eu tinha, justamente porque eu consegui perceber que, no começo da Companhia das Letras, eu não tinha essa generosidade de uma pessoa que formava profissionais. Eu resolvia tudo muito rápido. As pessoas também se acostumavam com isso, vinham à minha sala, traziam um problema, eu respondia de pronto, certo, errado, mas eu não criava o diálogo com essa pessoa. O que você acha? O que você pensa? O que gerou isso? Tal. Eu acho que eu mudei um pouco a minha atitude, delego mais, deixo as pessoas tomarem iniciativas para o bem ou para o mal, depois vão dar certo, não vão dar certo. Então, eu acho que a primeira parte da pergunta, eu acho que são todos filhos queridos. O número de pais que eu tive o número foi alto, mas o número de filhos é muito mais alto e muito importante, tão importante na minha vida como a das paternidades. Sobre fundar uma editora hoje, é mais difícil fundar uma editora, por um lado, por causa da concorrência enorme que há no mercado.
mas o mercado também cresceu mais. E eu fico comovido de ver o número de estandes, cada vez um nome novo que eu não conheço, o trabalho espetacular das editoras pequenas que estão surgindo, algumas escolhendo a linha da diversidade, outras escolhendo a sofisticação literária e fazendo muito bem isso. Então, eu acho que é mais difícil começar com o capital baixo que eu tive para virar uma editora grande, mas muitas dessas editoras não têm essa pretensão. Elas têm a pretensão da consciência delas, elas têm a pretensão de uma linha que eles querem seguir e, efetivamente, poderão permanecer não muito grandes, mas com muita importância. Você conseguiria fazer um exercício de imaginar, que é bastante difícil também. Digamos que, na companhia, claro que você vai ter sempre coisas a fazer, mas você conseguiu fazer muito, né? Quase tudo que... Se você fosse começar uma coisa pequena, o que você gostaria de fazer? Você imagina uma coisa dessa? Que é um pouco voltar atrás, porque você já se abriu para tantas coisas, se pensasse numa coisa... Pensando mesmo assim, eu vou fazer uma coisa autoral agora. Não estou dizendo que não é autoral, mas mais autoral. Seria difícil hoje, para mim, pensar nos dias de hoje com a cabeça da década de 80. Claro. Né? Então, mas eu teria que começar, de alguma forma, com uma linha mais limitada. Não dá para começar com 19 ou 20 selos. Né? Então, eu acho que eu começaria como muitas das editoras que estão começando agora. O que eu gostaria de fazer, e eu teria que contratar outras pessoas para fazerem por mim, minha filha, Júlia, por exemplo, seria começar uma editora começar com os livros infantis. Ah, é? Porque não é uma coisa que eu sei editar, mas é a coisa que eu acho mais importante de ser editada, porque é a formação de leitores, né? Então eu precisaria, obrigado, eu precisaria aprender com profissionais dessa área. A Lili também foi quem começou a linha infantil. Eu não saberia, mas eu acho que talvez eu saberia ter uma liderança aí com pessoas especialistas e que conhecessem. Se eu fosse escolher um papel que eu quero ter na vida, é de formar leitores infantis e juvenis. E nós estamos chegando, né, no final da nossa conversa. Outra pergunta, mas eu não resisti, desculpe. Tá? Um editor lê por prazer, ele consegue fazer isso na vida? E o que você lê quando você não está pensando em publicar? Eu acho que é meio difícil, mas, enfim. Não, dá para ler por prazer, mas falta tempo, né? Então, eu leio por prazer. Agora estou lendo. Ou livros, por exemplo, que foram publicados pela Companhia das Letras e eu não tive oportunidade de editar. Já li prontos. Mas ainda é trabalho. Não, ainda é. Por exemplo, eu queria fazer uma propaganda de um livro que eu adorei, que eu li recentemente, e, quando eu li, ele já estava praticamente pronto. Ainda deu para eu fazer uma outra sugestão, que é um romance chamado Horas Azuis, que eu realmente adorei esse livro. Ele não foi trazido, não chegou a mim, chegou ao Emílio Fraia, que está aqui. E o meu papel foi pequeno, mas eu li com imenso prazer. E agora estou lendo Emmanuel Carrère, que eu nunca tinha lido. Então, estou conseguindo, mas é muito pouco tempo. Em geral, eu leio por prazer nas férias. E aí, numas férias mais longas, eu li Guerra e Paz. Agora, pretendo ler, por sugestão da Lili, O Colibri, que ela está gostando muito. Então, esses momentos eu tenho, mas eles são muito limitados. Agora, tem muita leitura profissional que dá muito prazer, né? Sim. Então, acho que
Mas na leitura profissional dá muito prazer, mas ainda tem a caneta na mão, né? Tem o Word ali, os comentários, né? Sempre acionado. Né? Mas tem livros que dão pouquíssimo trabalho, né? Tem livros que dão muito trabalho, mas eu gosto de editar. Queria, no momento, até estar editando mais. Até vou escrever para os editores falando, precisa me mandar mais livros, que eu estou com tempo para ler. Bom, com este recado, eu queria agradecer muito a todos vocês, sobretudo ao Luiz Schwartz, por essa conversa sobre o primeiro leitor, que é uma memória de editor, que fala para todo mundo que gosta de livros, e lembrar que o Luiz vai estar autografando aqui na Livraria da Travessa. Né? Muito obrigado. Boa tarde. Já parou para pensar que só existe cultura com energia? E é por isso que a Petrobras é a maior patrocinadora da cultura brasileira. Se depender da gente, essa energia nunca vai faltar. Programa Petrobras Cultural. Mais energia para a cultura. Petrobras, líder na transição energética justa. O Brasil é a nossa energia. São Paulo é arte, cultura e criatividade, com mais de 200 espaços culturais da Prefeitura de São Paulo em todas as regiões da cidade. E grandes eventos, como a Virada Cultural, que em 2025 reuniu cerca de 5 milhões de pessoas. Neste ano, a Secretaria de Cultura e Economia Criativa já promoveu mais de 5 mil atrações gratuitas e 319 milhões de reais foram anunciados em editais de fomento. Isso é São Paulo, cidade de todas as artes. O brasileiro não sabe ser pequeno. É da nossa natureza mover a vida como gigantes. Por isso, a CCR, maior empresa de infraestrutura e mobilidade do Brasil, está movendo a sua marca para um novo momento. A CCR agora é Motiva. Mais do que estradas, trilhos e aeroportos movendo o Brasil. Uma marca que já nasce gigante, como você. Motiva. Você nos move.